Cada um de nós individualmente, somos como vasos que está sendo moldado pelas mãos do Senhor, que é o nosso oleiro. E eventualmente Deus permite e coordena situações ao nosso redor para tocar o nosso coração. A palavra de Deus no Salmo 34 e versículo 18 diz que: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Deus permite que você seja quebrantado, e então basta uma circunstância aparecer, uma aflição, uma tribulação, e você se torna inteiramente sensível e quebrantado. Você então passa a buscar ao Senhor como nunca buscou antes, a sua postura torna-se diferente, porque naquele momento Deus tocou em você. É o oleiro moldando o vaso. Mas para permitir ser moldado, você precisa se sentir insatisfeito consigo mesmo. E isso não tem nada a ver com crise de autoestima, mas sim em você querer ser mudado por Deus como foi Jacó. Há momentos em que você precisa soltar um clamor profundo dizendo: Deus, ou o Senhor me transforma, ou me leva, mas eu não quero mais ser o que tenho sido, eu quero ser transformado à sua imagem. No livro de Jeremias no capítulo 18 e versículos 2 a 6, o profeta Jeremias diz que veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Com base nesse texto que lemos, vou falar algumas lições preciosas para a sua vida. A primeira lição: o mais poderoso oleiro não pode moldar um barro que recuse a ser moldado. O barro que o Senhor molda é aquele que é flexível e cujo coração se derrete em suas mãos. Às vezes somos arrogantes e inflexíveis. Pouca coisa basta para mostrar a natureza de uma pessoa. A natureza está lá dentro e tem que ser mudada. Precisamos de um poder sobrenatural para sermos transformados. O alvo de Deus não é colocar um cabresto em nós para domesticar a nossa carne, mas sim nos transformar. Não importa o quanto você estude, ou o quanto você é educado, mesmo colocando cabrestos, e tentando prendê-lo com correntes para evitar que se manifeste, não tem jeito, um dia a sua verdadeira natureza se manifesta. O cristianismo não é o resultado de palestras de autoajuda, nas quais aprendemos técnicas para controlar nossas reações. A proposta do Senhor é uma transformação completa. Muitos se acomodam, mas aqueles que, como Jacó, lutam com Deus e dizem: Eu não te largo enquanto não me mudares. Esses são os que estão na mão do oleiro e serão transformados. O segundo aspecto do trabalho do oleiro é o poder da repetição. Ou seja, o poder da rotina e do hábito. O oleiro trabalha usando a roda para alargar o vaso ao seu tamanho ideal. Parecemos estar dando volta em círculos, mas o oleiro está moldando assim o vaso. Aquilo que fazemos todos os dias, em algum momento mudará a nossa vida. O povo de Israel ficou 40 anos dando voltas, girando e girando. Não se preocupe se você tem voltado à mesma situação várias vezes. Isso acontece porque aquela situação não foi totalmente resolvida. Você já percebeu como voltamos ao mesmo teste várias vezes? Porque cada vez que a roda passa, ela vai removendo as arestas. Maturidade é ter a nossa capacidade expandida por Deus. Antes você perdoava uma vez, depois você passa a perdoar 7 vezes, agora como você foi alargado por Deus, você consegue perdoar 70 vezes 7. Nós podemos retardar a obra de Deus em nossa vida, mas certamente não podemos acelerar o processo. A roda do oleiro não pode ser acelerada. A maturidade também é a soma dos tratamentos de Deus em nossa vida. Conhecimento intelectual acumulado sem o tratamento de Deus possui muito pouco valor espiritual. Não devemos buscar tratamentos de Deus, mas quando ele vier, não devemos fugir deles. Não somos nós que nos mudamos, mas podemos cooperar com Deus nesse processo de transformação. Nada nos acontece por acaso, a mão de Deus nos envolve por trás e por adiante. Deus coordena as circunstâncias ao nosso redor,
para que de alguma maneira, elas cooperem para o seu crescimento e para a sua maturidade. A terceira lição: Deus é o Deus da segunda chance. Deus não desiste de você. No versículo 4 do capítulo 18 de Jeremias está escrito: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. O que o oleiro fez? Jogou o vaso fora. Desistiu dele? Não, ele tornou a fazer outro. Talvez Deus estivesse trabalhando em alguma área da sua vida, mas por alguma razão, houve um retrocesso. Na prática, são pessoas que, quando as pressões vêm sobre elas, ao invés de responderem corretamente ao oleiro, elas dizem: estou fazendo tudo certo. Olha o que acontece comigo. Olha a minha situação. Esses são vasos se desfazendo nas mãos do oleiro. Eles terão que começar tudo de novo. Se alguém não alcançar o padrão, a média, ele simplesmente irá repetir a lição. Mas não esqueça, o mais maravilhoso a respeito disso, é que Deus não desiste. Então responda a Deus, e seja o vaso que Ele espera de você. Vamos orar. Senhor, apresento a vida de todas as pessoas que foram alcançadas por essa mensagem, em Sua presença, por meio da oração. Que o Espírito do Senhor possa transformar a vida de todas elas. E que elas possam reconhecer o Senhor, como o oleiro que está trabalhando em suas vidas, que é um simples barro, para que elas possam se tornar um vaso de honra, para conter um tesouro precioso que é a sua presença. Senhor, remova da vida delas todo o medo de serem moldadas pelo Senhor, e que elas não venham viver uma vida centradas em si mesma, e não venham andar também segundo as suas próprias convicções. E que elas possam ter um coração sensível em sua presença, porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Que assim seja. Amém. Compartilhe a mensagem, ative as notificações para você receber novos vídeos, se inscreva no canal Minuto com Graça, e não se esqueça de deixar o seu like. Deus te abençoe ricamente.